Utilizaremos então o mesmo banco de dados do seguimento de ontem, porque o último assunto que tratamos no webinar do dia de ontem foi então a parte dos relatórios dinâmicos. Vamos então reforçar essa parte. Vou abrir aqui a aplicação. Okay. Está a abrir no outro ecrã. Okay. Visto que eu estou a utilizar um ecrã secundário para fazer a transmissão, por norma os programas abrem sempre no nosso ecrã principal. Vai então aqui abrir. Vou aproveitar para colocar também o XD já abrindo, para que possa então ficar pronto para podermos lançar qualquer tipo de alteração ou verificarmos qualquer tipo de relatório que estamos criando. Abrir aqui. Relativamente então aos relatórios dinâmicos, para quem não sabe o que são então relatórios que criamos para a aplicação, em que não estamos então presos a toda a informação que o XD já possui. Temos vários relatórios, sim. Existem relatórios a nível do XD, a nível do XD Gestão Comercial, que é o retaguarda em versão beta, ainda para o Brasil, ainda não está pronto. Tá? Então, temos vários relatórios, mas, como sabemos, existe muito mercado de clientes e esse mercado precisa de ser trabalhado. Sendo o mercado de cliente final, o cliente final possui então várias características e às vezes necessidades que não conseguimos atender com um programa que seja então tão abrangente como o XD. E temos a necessidade de criar então outro tipo de relatórios que possam chegar àquilo que o cliente pretende atingir. Não vou fechar aqui o caixa, vou fechar aqui o dia. Tenho pedidos em aberto no delivery. Aqui vou cancelar. Acho que este aqui. E eu vou cancelar este também. Isso que está tudo. Eu mais uma vez também não li ali a indicação que possuía então um pedido, não é? Não, está aqui. Também não é importante. Então, minimizar aqui. Gestão comercial está aberto na outra pasta. Tá, relatórios. Vamos então aos relatórios dinâmicos. Como sabem, então, os relatórios dinâmicos que criamos a nível do retaguarda ficam automaticamente disponíveis para o nosso cliente final ou mesmo para nós a nível do XD ponto de venda de forma instantânea, tá? Em que, por exemplo, temos aqui a indicação dos produtos que foram transacionados e tem o campo fiscal preenchido, tá? Temos o tempo de permanência nas nossas mesas, que foi um relatório que criamos a nível do XD Disco. Tá? Eu vou abrir o mesmo aqui. Como podem verificar, temos então aquela ligação básica às tabelas da base de dados, em que eu posso vos mostrar direto. Deixa-me só abrir aqui o ADSQL. Está querendo pesquisar.
Ok. Vou abrir aqui o AD. Vai então abrir. Como podem verificar, temos então as ligações às tabelas, um renomeamento das tabelas de forma automática, tá? E algum tipo de informação a nível do MySQL. A nível do MySQL, nós podemos fazer várias pesquisas. Eu vou só, por exemplo, aqui ao Google. Como fazer diferença horas MySQL. Tá? Como calcular a diferença de horas no MySQL? Automaticamente temos logo vários fóruns que nos mostram então como é que podemos calcular a diferença das horas no MySQL. As diferenças das horas podemos escrever onde? Aqui na caso, eu vou mostrar do nosso layout, para vermos o tempo de abertura das mesas, temos o login date, tá? E o logout date, em que ele vai fazer um cálculo desses dois campos, tá? O cálculo estará aqui. Colocamos então a diferença do tempo, tá? Em que a hora faz ali a diferença e ele faz automaticamente o seu cálculo. Temos várias questões que podemos fazer, por exemplo, o round, o código round, que será para arredondar casas decimais, arredondar casas decimais MySQL. Eu próprio, como podem verificar, faço imenso essas pesquisas, nem sempre me lembro de todas as variáveis que podemos criar a nível de funcionamento de relatórios dinâmicos, então, consoante as necessidades que vão chegando acerca dos nossos parceiros, né? Eu vou pesquisando e ver o que é que posso então criar a partir daqui. Por exemplo, temos aqui o exemplo de round 2.0 a 0 casas decimais, tá? 2.0, como é 5 ou maior que 5, vai então para 1 só, fica sem casa decimal, então passa para 3 direto e ele arredonda. Se for aqui, por exemplo, aqui 1.667 ou uma casa decimal, ele vai então ficar a 1.7. Porquê? Porque este arredonda aqui, o máximo que ele arredonda será aqui para o 6, que passa para 7. Tá? A duas casas decimais ele passa para 67. Agora, uma questão é, aqui estamos a trabalhar com casos concretos de dados, mas imaginemos que estamos a ir buscar um campo a nível de faturamento. O faturamento eu vou buscar, por exemplo, ao Document Headers. O Document Headers, o que é que ele nos aparece? Aparece-nos então o cabeçalho dos nossos documentos. Tá? Isto está aqui assim porque eu posso trabalhar automaticamente com os dois, que até é mais fácil para mim. Tá? Ele não colabora. Tá. Só diminuir aqui, penso que não preciso de tanta coisa assim aberta. Tá. A nível de Document Headers, eu tenho, por exemplo, aqui o Total Income, tá? Então, eu quero saber o total dos documentos, não vou querer saber qual é o documento em si, eu vou querer saber o total dos meus documentos no Document Headers, emitidos na base de dados. Então, eu vou fazer aqui um documentos emitidos. Tá? Isto será então desde sempre, para já. Select all from documents headers. Aqui, document headers. Se eu fazer assim então, eu vou expandir aqui, daqui a pouco já volto lá. Se eu fizer então a verificação, como podem verificar, todos os campos do banco de dados foram carregados para o nosso filtro. O que é que eu vou querer? Vou tirar então aqui, vou tirar o all. O from documents headers é então a localização que eu quero tirar. O que é que eu vou querer? Vou querer então o terminal em que foi lançado, tá?
Se eu estiver usando apenas um campo, apenas uma coluna da base de dados, por exemplo, aqui é só document headers, não vou fazer ligação a nenhuma, posso colocar direto. Se eu fosse fazer alguma ligação entre duas tabelas do banco de dados, então eu deveria colocar aqui document headers.terminal, ou seja, eu estaria a localizar automaticamente do document headers o campo terminal, tá? Terminal as máquina, que seria a máquina 1, por exemplo. Terminal as máquina. Depois do terminal quero o Sales on Area Object ID, que será então a mesa em que foi lançado. Preciso disto aqui. Posso já fazer verificar, tirar só esta vírgula aqui, que a última não leva. Ok, está com um erro. Cell Zone. Aqui. Ok, como podem verificar aqui, automaticamente fiquei apenas com os dois campos que eu quero ir buscar, sendo que já estão renomeados para o nome que eu pretendo. Tá? Quero a máquina, quero a mesa e quero, por exemplo, só o total income. Total income as valor, que será o valor então do campo. Vou gravar. Tá? Ao gravar, eu vou então efetuar a execução. O que é que este relatório me vai buscar? Todos os documentos emitidos no banco de dados, será então o cabeçalho, né? Todos os documentos, a máquina onde ele foi lançado, a mesa em que ele foi lançado, tá? E o total. Como podem verificar, o total aparece aqui então com as casas decimais todas que temos no banco de dados. O que é que eu posso fazer? Posso então vir ao total income, faço um round, tá? Vírgula 2. Acho que é sim, ok. Vou executar. Automaticamente, os casas decimais ficaram apenas com duas, que será então com a indicação que é o valor. Depois eu quero ir mais à frente. Onde é que eu vou? Vou então no meu valor e quero uma formatação. O que é isto? Isto é moeda, tá? Vou verificar de novo, dá tudo certo. Aí ele vai mudar a configuração e como podem verificar, ficou aqui como euros reais. Porquê? Porque eu estou a trabalhar com as configurações erradas aqui na máquina. Aí eu vou, deixa-me só, vou deixar aqui, eu penso que para não estar a fechar aqui, se eu colocar como preço, ele me vai assumir a moeda principal. Tá, fica assim porque ele está errado, mas como podem verificar, ficamos então ali com o campo já devidamente identificado. Tá? Eu vou só tirar aqui a formatação para não ficarmos então com questões erradas. O que é que eu quero fazer agora? Eu quero os meus documentos por datas, entre datas. O que é que eu posso ir buscar? Tá? Se eu quiser por datas, eu posso ir aqui automaticamente, por exemplo, a um relatório que eu já tenha. A maior parte dos parceiros que está cá hoje já têm relatórios que foram enviados a nível de suporte técnico. O que é que vocês podem verificar? Podem verificar aqui, por exemplo, que a data, tá? Está isolado aqui a data, o document headers.closedate, ok? Que será o campo de fechamento da mesa, tá? No cabeçalho dos documentos. Estará entre, que será então o campo between, a data 1 e a data 2. Como é que podemos fazer isto? Vou passar aqui. Para passar em casos concretos,
Para conseguirmos fazer isso então, eu vou a documentos emitidos, é isso. Eu vim aqui a um filtro, where, tá? Como eu não tenho aqui, eu vou então colocar, não preciso colocar o document headers, posso pôr close date as data. Se eu colocar assim, a nível de relatório, se eu documents headers.closedate, ok, vírgula, vírgula, está aqui isto, de forma errada, não estando preenchido, ele não está a assumir, tá, então eu vou executar aqui, como podem verificar, ele aqui dá-me a data. Eu vou só confirmar a nível de XD ponto de venda, se não existe qualquer incompatibilidade a nível dos dois. Vou emitir. Ok, mesa. Tá. Ele não está gravado ainda. Vou gravar. Gravo o meu relatório. Obviamente que vocês só têm este trabalho a primeira vez, tá? Então eu vou lá de novo nos meus relatórios. Documentos emitidos. Tá? E como podem verificar aqui, a nível de XD ponto de venda, temos uma questão em que ele vai buscar a data mais a hora do documento. Caso fosse necessário e quiséssemos ter esses dados, tudo bem, podemos manter assim. A nível de XD, como eu quero ver só a data, eu vou então realizar como tinha lá. Faço date, que tá? Então, ele tira o hour, tá? Tem o date mais hour. Eu vou isolar aqui então que quero o date. Vou verificar, dá-me com sucesso. Vou executar a nível de gestão comercial. Ele já assume ali que está tudo ok. Tá? Vou gravar o mesmo. Quando vou a nível do XD, torno a abrir os meus relatórios, relatórios dinâmicos, documentos emitidos. E ele continua aqui errado. Aqui na formatação. Aqui. Deixa eu ver se agora ele vai certo. Ok, já colaborou. Então, temos então essa separação apenas pela data, tá? Vou sair aqui. Mas eu depois quero colocar, então, um filtro. Que filtro é que eu posso colocar? Posso colocar where date. Vou copiar aqui que é mais fácil até. Date between passo então arroba p underscore data 1, tá? And copio de novo e vou criar aqui um data 2. Isto não vai dar certo. Tá, agora deu. Ali o ponto e vírgula estava a entrar em conflito porque eu tenho mais dados para baixo. Como podem verificar aqui, que está errado, eu tenho que colocar o data 2 para me criar um segundo filtro. Como podem verificar, ele criou-me aqui um segundo filtro. Estes dois filtros estão ainda a cru. Eu quero data inicial e a descrição data final. Automaticamente eu vou colocar aqui que será então uma data aqui, tá? E posso gravar. Sim.
Vou executar o mesmo. Não tenho nada. Vou então colocar que a minha data inicial é para trás. Executo e já tenho então dados. Da mesma forma, a nível do XD acontece exatamente igual. Relatórios, documentos emitidos, data inicial, data final. Eu coloco aqui os dados e está ok. Tá? E temos outra vez os dados, temos aqui uma indicação do filtro que estamos a utilizar e corre tudo ok. Isto então, nesta página de relatórios dinâmicos, podemos criar os relatórios que queremos para os nossos clientes. Tá? Mas eu não preciso ter só um filtro. Eu posso querer, por exemplo, end terminal igual. Penso que sim, vai dar. Deu, ok. E eu vou querer então terminal. O terminal será então a máquina. Vou criar um número, tá? Não vai ser terminal, vai ser a máquina. Tá? Vou então gravar aqui. Sim. E vou executar de novo. Temos então mais um filtro. Eu posso colocar aqui então as datas todas para trás. Vou executar. Como podem verificar, não tenho dados. Porquê? Porque ele está a procurar-me pela máquina 0. Se eu colocar na máquina 1, já tenho então dados. Porquê? Porque na máquina 1 ou no terminal 1, tá? Já tenho então dados. Da mesma forma, eu podia ter a indicação de um cliente, ou seja, eu podia ter a indicação de que eu podia vir aqui ao banco de dados, tá? Procurava o campo do cliente, Entity Key ID, por exemplo, tá? E o Entity Key ID, que será o ID do meu cliente, eu poderia colocar ali como filtro, bem como a descrição. Tá? Eu poderia colocar aqui a descrição do meu cliente e colocar o filtro que eu queria verificar os dados pelo meu cliente em si. Da mesma forma, podia colocar por cidade, tá? Eu acho que não tenho aqui o campo criado. Não, tem código postal, tem aqui. Por exemplo, eu se quisesse procurar pelo estado de São Paulo, tá? Poderia realizar ali um filtro, queria pesquisar por São Paulo. Então quero todos os meus documentos, fazer uma contagem dos meus documentos para São Paulo. O que ele ia fazer, então, era criar um filtro em que o terminal aqui, em vez de ser um filtro, eu poderia colocar aqui diretamente São Paulo. Se eu tivesse a certeza que só quero ver os clientes de São Paulo. Então, automaticamente ele vai-me pesquisar quando o terminal é igual a São Paulo. Tá? Podem verificar, eu faço verificar aqui, sai-me o filtro, porque não é um filtro parametrizável, tá? Não dá para colocar um parâmetro, é algo fixo. Então, se for igual a São Paulo, vai-me aparecer dados. Se não for, não aparece. Eu vou então executar. E como podem verificar, vou voltar para trás. Como podem verificar, não tenho dado absolutamente nenhum. Porquê? Porque não tenho nenhuma máquina que tenha o nome São Paulo, tá? Isto é uma das maneiras que podemos trabalhar com os nossos relatórios. Eu vou recordar então os relatórios que temos aqui. Por exemplo, o relatório que tem sido muito pedido será então o relatório em que nos aparece os nossos produtos, tá? Eu tenho a maior parte dos campos aqui, não podiam até nem precisar de todos estes campos, em que ele vai então buscar a tabela items, tá? A tabela artigos, vai buscar a informação do ID do artigo, a sua descrição, que é o nome, tá? E o preço de venda, que está atualmente aqui. Se tivesse mais do que um, eu podia clicar aqui, colocava preço 1 e podia adicionar todos os outros por aqui abaixo,
tá? Os campos que eu quero, mas uma particularidade interessante é que aqui eu tenho então uma ligação entre duas tabelas. E aí sim eu faço então que eu quero as principais aqui, como KID, Description e Retail Price, que só existem na Items, tá? Mas depois Item Taxes Brasil ponto CFOP ou NCM Code, em que eu vou buscar então os campos fiscais dos meus produtos. Então eu faço um inner join, em que Items Taxes Brasil, tá? É onde eu quero ligar, onde o item KID do Items Taxes Brasil, ou seja, eu faço um inner join à tabela à secundária, tá? A tabela secundária, o campo dela, que será igual ao campo da minha tabela principal. Ou seja, eu tenho sempre que ter um elo de ligação entre um e outro. É a mesma coisa que queremos realizar então um inner join, faço uma pesquisa ao document headers, tá? Que depois faço um inner join ao document bodies, em que tenho aqui um campo que seja em comum entre os dois. Eu poderia criar aqui, só ver se eu consigo fazer aqui, se não me vou enganar. Vendas exemplo. Faço então select, ora bem, não quero all, from documents headers, depois quero um inner join, documents bodies on, penso que é inner join document bodies. Qual é o campo que é igual? Tenho o quid do documento. Checksum. Quid no document headers, tá? Que é documento quid igual a quid. Acho que é isso. Só verificar aqui. Documents bodies. Ok, vou na document bodies. Só ver onde é que eu tenho o quid. Só para ter certeza que. É quid. Existe. Se isto liga. From document headers in the join document bodies where e ele foi. Ok. Portanto, como podem verificar, eu faço aqui uma ligação ao cabeçalho dos meus documentos, porque, por exemplo, como podem verificar no XD, o cabeçalho tem então, eu vou abrir aqui para ser mais fácil, o cabeçalho terá então Documents Headers, ok? Tem alguns parceiros que me questionaram sobre isso esta semana. O cabeçalho tem, por exemplo, o terminal, então eu quero o terminal as terminal, eu vou só renomear que é para não haver confusões. Terminal, tenho, por exemplo, a série. Ui, ali, aqui, tá. Tenho terminal, tenho a série. Quero o nome do cliente, que isto não existe no body, está no corpo do documento. Quero o entity description, então. Entity description as cliente, tá? Posso colocar, o seu cliente vai ter entity VAT, que é o CNPJ, entity VAT as CNPJ, CPF barra CNPJ, por exemplo, tá?
E depois daqui eu não quero mais nada. O que é que eu vou querer agora? Vou querer, por exemplo, no Document Bodies, nem vou querer o cliente. Para ser mais fácil, não vou querer o cliente. No Document Bodies vou querer o artigo, tá? o item description, okay, ID as ID produto, item description as nome de produto, tá? Acho que está tudo ok. Não. Item description, item que é ID. Errei algum? Qual é que eu errei? Terminal as terminal, série ID. Ah, aqui. Deixei o all. Vou verificar. Documents. Headers. Continua. O ID está errado. Aqui. Documents Headers. Vou verificar. E agora foi tudo certo. Quando estamos assim há muitas horas a mexer, por norma, passa-nos ao lado. Então, eu vou executar. E não deu certo. Select. Ok. Estou no banco de dados correto. From Document Headers. Ok, porque é que ele não me está a dar dados? Muito estranho. Vou gravar aqui. Não é este aqui. Oh. Vendas exemplo. É só. Vai-me dar erro. Vou só tirar daqui estes. Não percebo porque é que ele não me dá dados. Ah, já sei. Tá. Então eu precisaria aqui documentsheaders.grid as grid header. Ver se ele aparece. Ok. Header grid. Tá. Documents bodies ponto grid.
Eu acho que são estes dois campos que são iguais. Não são. Eu acho que é o documento grid que é igual. Só verificar aqui. Vai ser o documento grid. Exatamente. Está a ver porque é que ele não me estava a aparecer. No bodies é o documento grid que liga com o grid no header. Então, como podem verificar, construir um relatório dinâmico pode ter as suas dificuldades, caso a gente não saiba o que é que está a mexer. Não é? Por isso é que é muito importante, quando vocês precisarem de uma ajuda para um relatório específico para um cliente vosso, por favor me indiquem. Tá? Eu aqui, como eu não quero aqueles dados iguais, vou tirar aqui o grid do header e o grid do body. Tá? Vou verificar, vou executar de novo. E a partir deste momento temos então os documentos que foram emitidos, o terminal, a série e depois a nível do documento Audis vamos buscar o ID do produto e o nome. Eu poderia então facilmente aqui separar isto por produto, só arrastando para cima, tá? E como podem verificar, ele separa-nos então as vendas por produto. Se eu quisesse separar por produto e por terminal, fazia o mesmo aqui, tá? Então no terminal 1 ele mostraria tudo e se eu tivesse várias máquinas ficaria tudo automaticamente separado também. Da mesma forma, eu podia, se eu tivesse aqui o valor, fazer um somatório, tá? Clicar aqui no direito e fazer uma soma para automaticamente ver essa soma. A nível do XD, vou só gravar aqui. A nível do XD, só mesmo para terminarmos, para não ficar muito maçudo, é exatamente da mesma forma. Eu abro então um relatório dinâmico, que será então o vendas de exemplo. Como podem verificar, tenho na mesma aqui os campos disponíveis, porque eu a nível de XD eu posso querer funcionar de forma diferente do nível do GC. Eu venho então aqui às grelhas e tiro o grid, tá? Tanto de um como do outro. Vou gravar e automaticamente eu já não tenho aquelas informações ali, tá? Se eu quiser fazer uma soma, eu posso então, basta-me clicar ou fazer um duplo clique aqui, tá? Eu vou criar um com os dados, só mesmo para ficarmos aqui com alguma informação. Estou no documento bodies. Pode ser net price. Document bodies.net price. Documents bodies.net price. Imaginemos que era o preço, tá? Que é apenas um caso de exemplo, não é real. Só mesmo para ficarmos então com um dado aqui, para que eu possa, a nível de XD gestão comercial, vos mostrar então uma soma. Se isto tudo fosse dados de faturamento, eu fazia uma soma, tá? 23,60. Da mesma forma, eu vou gravar para poder ficar disponível no XD. Ok. Vou então ao relatório. Vendas de exemplo. Como podem verificar, nunca mais ficou visível o documento grid, porque ele grava as configurações que eu tenho, tá? E o campo ainda não está ali. Ok. Esse preço, net price, preço. Ok, está aqui. Tudo certo. Ok, está verificado, está tudo certo. Por que ele não me assumiu ainda? Relatórios. Relatórios dinâmicos, vendas de exemplo. Está aqui como desativado. Ficou no grupo dos desativados. Vou gravar.
ele automaticamente está aqui. Se eu quiser, da mesma forma que nos relatórios normais, realizar uma soma, eu faço duplo clique nesta coluna e ele faz-me então a soma de todas as linhas, tá? Da mesma forma, por exemplo, eu queria filtrar pelo ID do produto 850, fácil, 850, vou colocar é igual a, tá? Só me aparece o produto 850. Faço uma soma e ele faz-me só a soma do que está ali. E se quiser trabalhar em grande plano, automaticamente faço isto aqui. Tá? Os tamanhos também podem configurar. Se tiver algum tamanho já em ideia de como é que querem, podem configurar a vossa grelha para o cliente poder trabalhar da melhor forma. Então, transformando aqui, sei que não é um gestor, tá? Não é um gestor, mas a nível do ponto de venda podemos torná-lo cada vez mais autónomo, sem o cliente estar a necessitar sempre de ir ao retaguarda. Antigamente ele precisava de ir ao retaguarda para ter os relatórios mais avançados do programa, hoje em dia já não. Hoje em dia criamos nós o nosso relatório e a partir daí podemos então trabalhar toda esta informação, exportar, tá? Podemos exportar para PDF, para XLS, se ele depois quiser trabalhar esta informação, eu partilho em XLS, tá? Vou querer para o meu desktop, eu acho que ele vai parar ao outro ecrã, só um pouquinho, aqui, vou abrir aqui o XLS, ok? E como podem verificar, ele abriu-me aqui o meu XLS com toda a informação do que eu tinha atualmente na lista. Para voltar ao normal, eu tenho ali um símbolo diferente no filtro. Eu vou aqui ao filtro e clico na borracha para apagar o filtro, tá? Automaticamente o filtro fica apagado e eu fico de novo com o meu relatório livre. Atenção que, caso deixemos algum filtro personalizado aqui, se ficar aqui um filtro, o XD vai sempre guardar esse filtro daquele terminal. Tá? Então, se este terminal tiver um filtro que vem aqui e busca sempre só um artigo, esse artigo vai sempre ficar aqui. Tem sempre ter atenção ao símbolo, se ele não está com um traço, indicando que já tem alguma configuração. Tá? Como podem verificar, isto também é outra questão, sai sempre com vista protegida, ativamos a edição, tá? Isto é personalizável. Eu já não me recordo muito bem, mas eu penso que é nas opções. Tá, temos aqui nas opções, eu expliquei isso na semana passada. Havia aqui um campo, aqui centro de confiança, tá? Definições do nosso centro de confiança e depois temos aqui o bloqueio do fecheiro. Como podem verificar aqui, abrir os tipos de documentos selecionados na vista protegida e permitir a edição. Tá? Então, a partir desse momento, já poderão ativar a edição para esses ficheiros. Muitas vezes o Windows vem com ou não abrir ou abrir com vista protegida e não permite a edição. Tá? Então, depois não podem mexer, não podem mexer no próprio programa. Sobre isto, era a última questão, era aqui, era então as últimas indicações que eu tinha sobre o treinamento de hoje. Caso tenha alguma questão, por favor, me coloquem agora no chat online e eu irei responder, tá? Vou aguardar uns 2 minutos só para ver se há alguma questão a nível do chat online. Quero agradecer a todos a disponibilidade para estar então comigo em mais uma sessão online. Recordo que temos várias sessões já agendadas para as próximas semanas. Tá? Qualquer questão poderão entrar em contato comigo. Qualquer dúvida relativamente às mesmas, as datas e se não se estiverem conseguir cadastrar, por favor contactem com a Marília Bandeira. Tá? Um abraço e um resto de bom dia de trabalho para vocês. Obrigado.